microfonia, né? Então, vamos lá então. Vamos começar a nossa aulinha, vamos falar sobre anfíbios e répteis. Deixa só eu aqui compartilhar a tela com... Eu acho que é essa, vamos ver se é essa aqui. Não, não é essa. A gente sempre compartilha errada, né? Vamos lá, vamos ver agora. Agora sim, vamos começar pelos anfíbios, depois nós falamos dos répteis. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Tá. Então, pessoal, a gente falou na aula passada, ai que bonitinho! A gente falou na aula passada sobre os peixes, né? Os dois tipos. Esse slide, né, só para deixar bem claro, ele não é meu, ele é do Planeta Biologia. Sempre que eu posso, eu pego do Planeta Biologia. Depois até eu posso disponibilizar para vocês esse slide. Então, o que nós vamos falar? Vamos falar sobre respiração, sistema circulatório e nervoso, alimentação, classificação, reprodução e importância. É claro que eu vou sempre estar dizendo para vocês aquilo que é mais importante, né? Então, os anfíbios são os primeiros vertebrados, eles têm uma fase larval, e nessa fase larval, até eles virarem o adulto, não são todos, mas muitos deles sofrem uma grande transformação, principalmente de habitat, né? E também nicho ecológico. Então, assim, a palavra anfíbio, anfi, quer dizer afinidade, duas afinidades. Eles têm a afinidade pela água, que geralmente a fase larval é na água, a maioria na água, e alguns, a fase adulta é uma fase terrestre. A gente fala, claro que a gente fala anfíbio, vocês pensam em sapo, né? Então a gente sempre vai estar falando dos sapos, que é mais fácil de entender. Eles são muito importantes, né? Para o ambiente, para o controle de pragas, a gente vai falar um pouco disso depois. Então, sempre quando há um episódio de desmatamento, sempre quando tem isso acontecendo, os primeiros animais a serem afetados são os anfíbios, tá? A gente vai ver, né, a diferença entre o adulto e o girino, que é a larva, qual é a diferença de sapo, rã e perereca, e também vamos ver por que é importante manter o ambiente para que essas espécies se mantenham vivas, né? Aqui não precisa, aqui. A respiração dos anfíbios, nós temos todos os tipos de respiração para os anfíbios. Deixa eu ver até se tem outro. Nós temos a respiração cutânea, a respiração branquial e a respiração pulmonar, tá? Branquial é mais na fase larval, mas existem anfíbios que adultos continuam respirando pela brânquia, que é o caso meu Deus, da salamandra. No caso dos sapos, dos anuros, sapos, rãs e pererecas, eles têm pulmões na fase adulta. E muitos anfíbios, além de usar o pulmão, também usam a pele como troca gasosa, que é aquela respiração que a gente chama de cutânea, que vocês viram lá em Anelídeos, tá? E uma coisa que é interessante quando a gente fala de pulmão, e agora a gente está vendo aí os animais pulmonados, né? Os propriamente ditos, é que o pulmão ele tem a ver com o som. Então, o pulmão ele facilita a parte dos sons. Então, sapos, né, rã, perereca, eles emitem som e o pulmão ajuda isso a acontecer. E aqui está aparecendo no slide corda vocal, mas o nome certo é prega vocal. Tá? O nome correto e atual, não que corda é errado, só que a corda é um pouco desatualizado, são as pregas vocais. Então, o sapo, ele faz aquele barulho, né? O sapo martelo faz um barulho de martelo, poc, poc, poc. O sapo cururu faz um curururu. Então, esse barulho é por causa do pulmão que vai passar por essa prega, ou corda, no caso, fazer ela vibrar, que a física explica isso em ondas sonoras, e aí vai emitir um som. Né? Então, anfíbios, répteis, aves e mamíferos emitem sons. Esses sons aí típicos, tá? E isso é por causa do pulmão. O sistema circulatório, que é uma coisa muito importante em todos os cordados que eu falei para vocês. No caso dos anfíbios, eles têm um coração com 3 cavidades. Eles têm 2 átrios e um ventrículo. Isso é importante saber. Eles têm uma circulação fechada. O que é circulação fechada? Dentro de vasos sanguíneos
e ela é incompleta porque ocorre mistura do gás carbônico e do oxigênio dentro do coração. Sim. Então, peixes, 2 cavidades, anfíbios, 3 cavidades. Sim. Sempre que diminui a energia de ativação. 2 átrios e um ventrículo. Beleza? Os anfíbios, né? Muitos anfíbios são carnívoros, muitos comem insetos, né? E aí eles lançam aquela língua musculosa e pegajosa para poder grudar insetos e se alimentar deles. E eles não comem só insetos, eles podem comer alguns moluscos, né? Alguns outros animais aí, pequenos animais, eles também se alimentam. Alguém tem alguma pergunta? Não? Ok. Aqui tá tendo, precisa muito. Reprodução dos anfíbios, isso é uma coisa bem interessante. Os anfíbios, assim como os peixes, né, os ósseos, eles têm fecundação externa e desenvolvimento externo. Ah, professora, mas por que fica lá um sapinho em cima do outro? O macho fica em cima da fêmea. O macho abraça a fêmea, né, num movimento, numa dança do acasalamento, aperta a fêmea, dá um cheirinho no cangote, e nesse momento a fêmea fica muito feliz, excitada é o nome, e ela libera os seus ovos gelatinosos na água. E assim que ela libera seus ovos, os óvulos, o macho libera o seu espermatozoide. Eles estão juntos para liberar o gameta ao mesmo tempo na água, tá? E eu estava vendo, né, que tem espécies que fecundam quase 1000 ovos de uma vez só. Tá? Eles produzem muitos ovos, porque como a fecundação é externa, tem muitos predadores e poucos sobrevivem. Então, tem alguns anfíbios ainda que não precisa ser na água, assim, no lago. Eles, às vezes, são tão pequenininhos que quando tem uma poça d'água em cima de uma folha, eles liberam os ovos assim mesmo, tá? Então, tem vários tamanhos e tipos, mas é bem interessante. Aí, esses ovos vão virar girino, que a gente chama de larva girino. Existem vários tipos de girino, tá, pessoal? Mas girino é o formato da larva, tá? É essa larva que depois ela vai sofrer uma metamorfose, vai perder a sua cauda e vai virar um adulto. Vai produzir patas e vai virar um adulto terrestre, no caso do sapo. Tá? A rã, ela é terrestre, mas ela fica mais na água do que o sapo e a perereca, tá? A rã, dos 3, a rã é mais aquática, mas ela ainda tem respiração pulmonar. Vou liberar vocês pro recreio. Então aqui mostra a metamorfose, a embriologia. E aqui, quando a gente fala lá no primeiro ano de lisossomo, eu digo que o lisossomo vai degradando essa cauda aqui. Classificação dos anfíbios. Então, ó, só para antes de falar ali, o que é importante saber? Cavidade, o coração deles, saber que eles têm os 3 tipos de respiração, saber que a fecundação é externa e que eles são pecilotérmicos e ectotérmicos, que eu já expliquei isso lá em peixes. Pecilotérmico, a temperatura varia com o ambiente. Ectotérmico, ele não produz calor interno suficiente, ele precisa pegar calor fora do corpo, que pode ser do sol, da terra, onde ele esteja. Então, nós temos 3 ordens, 3 classificações que sempre são comentadas. Anura, Urodela, ou Caudata, e Apodis, ou Gimnophiona. Anura quer dizer que não tem cauda. Urodela tem cauda. Apodis não tem pata. Então, cada nomenclatura tem um significado. Os anuros não têm cauda, não na fase adulta. São chamados de sapos, rãs e pererecas, tá? O que vocês têm que saber? Não sei se aqui ele vai mostrar. Qual é a diferença entre sapo, rã e perereca? Pessoal, perereca, ela tem uma ventosa. Sempre que eu olho nas patinhas e eu vejo uma ventosa, eu vejo uma perereca. O sapo, ele não tem ventosa. Então, a perereca é que fica grudada lá no banheiro, quando a pessoa vai tomar banho e vê um anuro grudado na parede, isso é uma perereca, tá? O sapo, ele tem uma glândula de veneno aqui, ó. Tem uma região mais inchadinha, ó. Aqui, ó. São as glândulas de veneno. Essas glândulas de veneno, elas só vão jogar o veneno se você apertar aqui. Ou se a cobra
for morder, e ao morder, vai pressionar essa glândula e vai injetar o veneno na cobra, tá? Não tem, você pode pegar o sapo, esfregar no teu rosto, lamber o sapo, não vai sair veneno. Só sai veneno quando você aperta essa glândula aí, ok? E a rã é um anuro que tem as caudas bem longas e que é muito utilizada na alimentação. A rã, entre sapo e perereca, ela é mais musculosa e ela é aquática. Então, quando você vê ali perto de um açude, né, geralmente você tem uma grande quantidade de rã. Não que o sapo e a perereca não estejam ali próximo a um lago, um açude, mas as pererecas elas ficam dentro da água por mais tempo, tá? Seria essa a diferença aí. O A rodelo, perereca ou a rã, professora? a rã fica mais na água, a perereca fica Ah, próxima tá. e a perereca gruda. Não existe perereca venenosa, né? Tem o filme Rio, no filme Rio, no 2, né? No Rio 2, aparece lá a perereca dentro de um vidro, porque ela é venenosa, porque ela é letal, e depois ela descobre no final do filme que não tem nada a ver. E tu sabe que ela é uma perereca porque ela tem ventosinhas nas patinhas. É bem bonitinho. Os urodelos, e gosto de rã é gosto de frango. Se comer carne de rã é a mesma coisa que comer carne de frango. Répteis não. Anfíbios, répteis e aves têm um gosto de carne bem semelhante, tá? É capaz de tu comer um risoto de rã e achar que tá comendo um risoto de frango, tá? Fica a dica. É bem, bem gostoso, já comi. É Urodelos verdade. ou caudata. Os urodelos, eles têm patas e cauda, tá? Eles são os menos conhecidos. Tem dois tipos. Deixa eu ver se tá aqui os dois. Não tem. Esse aí que é o tritão e o outro que é a salamandra. Vocês já devem ter visto algumas imagens de salamandra. Meu Deus. Axolote, né? A salamandra tinha um desenho que chamava a salamandra de Ned. E tem umas salamandras bem bonitinhas, assim, rosinhas. É só procurar no YouTube, no Google aí que vocês vão achar. Então são os anfíbios caudados. Eles estão vendo que eles são bem parecidos até com uma lagartixa. A diferença é que eles têm a pele mais úmida, eles são mais moles, porque os répteis têm uma casca, né? Tem uma placa de proteção. Os anfíbios não. Então vocês vão encontrar, no caso, a salamandra, ela, de todos os anfíbios, ela é um anfíbio aquático. Tem salamandra que tem uma respiração só cutânea, tá? 100% cutânea. E tem salamandra que tem respiração branquial também. Então, parece, mas não é. Eles são mais molezinhos e estão sempre próximos à água. Diferente da lagartixa. Tu não vai achar uma lagartixa na água. Tu vai achar em ambientes terrestres. E esse daí, teve um aluno, esse ano, faz uns 2 meses, se eu não me engano, que ele me mandou uma foto. Professor, isso aí é uma cobra ou é uma minhoca? Eu falei, nenhum dos dois. Isso é uma cecília, ou chamada de cobra cega, é um anfíbio. É chamado de cobra cega porque a cauda é semelhante à cabeça, né? Então é um animal que é bem fácil encontrar no solo, na terra, e geralmente vive em locais, em terras um pouco mais úmidas, né? E às vezes a pessoa acha isso aí no terreno e não sabe se é cobra ou se é minhoca. Na verdade, é um anfíbio. E é bem comum aqui no nosso território. Então, esses seriam os ápodes, sem patas, tá? Que são as cobras cegas. E aqui mostra um pouco da evolução dos anfíbios, né? Os anfíbios são os primeiros animais a sair da água e que estão começando a conquistar o ambiente terrestre. Então, é dito que as nadadeiras dos peixes deram origem às patas dos anfíbios, tá? A defesa que os anfíbios têm contra os predadores, tá difícil hoje. A camuflagem, né? Pessoal, quanto mais colorido, quanto mais visível um animal, mais tóxico geralmente ele é. Os sapos mais perigosos são os sapos bem pequenininhos, que são usados o seu veneno para botar na ponta de lanças para poder paralisar alguns animais. Acho que você já deve ter visto alguns documentários que falavam sobre isso, tá? Há mais de 700 espécies descritas de anfíbios, das quais 75% só existem aqui no Brasil, tá? Então, é extremamente importante preservar a vegetação para que tenha umidade para que esses animais sobrevivam. Pessoal, anfíbio
é controle de pragas. Os anfíbios comem insetos. Então, se eu tenho um sapinho ali perto de casa, se eu tenho a perereca ou rã, isso significa que ele está controlando a quantidade de insetos que tem. Então, a incidência de mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti, ele diminui. Então, é extremamente importante manter esses animais perto de casa. E eles não vão te matar. Ah, eles são nojentos. Tu também é nojento. Ele olha pra tua cara, também não gosta muito de ti. Então, isso aí não é uma desculpa. E ele é muito importante. Então, é melhor ter um sapo do que você ter aí um mosquito da dengue, que a gente já tem na nossa região, e que pode transmitir uma doença extremamente perigosa para nós. O outro grupo que vocês estão vendo são os répteis. O que a gente vê nos répteis? A gente vê aqui, ó, uma estrutura externa mais rígida, né? Uma carcaça mais rígida. Olha que bonitinho! Os répteis, então, eles têm uma queratina. O que significa répteis? Répteis quer dizer rastejar. Eles têm uma pele mais grossa, seca e impermeável, porque como eles são os verdadeiros terrestres, por que eles são terrestres, professora? Quando que eu classifico isso? Quando eu sei que o animal põe os ovos na terra. Então, os répteis, como na evolução eles saíram da água, era mais seguro colocar os ovos na terra do que na água. Porque na água já tinham muitos peixes, anfíbios, moluscos. E aí, quando os animais saem da água, neste momento inicial, é mais seguro colocar na terra, que tem uma sobrevivência mais certa do que na água. Então, se eles são animais terrestres, eles não podem desidratar. Nenhum animal pode desidratar se ele é terrestre. Então, a importância de ter uma pele bem seca, bem grossa e que não permita a perda de água. Certo? Então, vocês vão encontrar répteis vivendo no deserto. Vocês vão encontrar répteis ali no local com uma incidência solar bem grande e não morrerem, mesmo sendo precisando de água. Então, eles têm uma reserva de água bem interessante e não perdem a água quando estão no sol. Diferente dos anfíbios. Você imagina um sapo no deserto. Não que não existe sapo em dunas, em desertos, mas são sapos que eles ficam enterrados por um longo tempo até que venha uma quantidade de água para eles despertarem. Aí eles fazem uma hibernação, mas não é uma espécie assim em larga escala. Os répteis já são. Eles têm, né, a respiração pulmonar. Então, mesmo a tartaruga, que é um réptil aquático, põe os ovos na terra e também tem respiração pulmonar, tá? E são ectotérmicos também. E eles usam o sol e a água para controlar a temperatura. Tá muito frio, ficam no sol. Esquentou no sol, de noite eles vão para a água, porque geralmente a água está mais quentinha de noite, certo? Mais ou menos assim que eles fazem o controle deles de temperatura. Características. Ai, que bonitinho. Isso aqui não é uma tartaruga, isso aqui é um cágado, tá? E eu vou explicar a diferença entre eles. Então, eles têm coração com 4 cavidades, eles têm 2 átrios e 2 ventrículos, e existe um grupo, não tá aqui, que são os são os crocodilianos, que eles têm essa 4ª cavidade bem separada. Então, os crocodilianos têm 4 cavidades. Eu até falei errado ali. Crocodilianos têm 4 cavidades. Essa tartaruga, dá para ver que a cavidade dela não está completa. Então, a gente considera 3. Então, os répteis têm 3 cavidades, com exceção dos crocodilianos. Quem são os crocodilianos? Crocodilo, jacaré e o gavial. Depois eu vou falar um pouco sobre eles também. Ok? Então, olha a evolução. Peixes, 2 cavidades, anfíbios, 3, répteis, 3. Porém, existe um grupo de réptil que tem 4 cavidades. Então, por isso que a gente sabe que os répteis deram origem às aves e os mamíferos. Por causa do coração de 4 cavidades. Então, é assim que estuda a anatomia e a parte da evolução, com características anatômicas e também genéticas.
E isso é uma evidência muito importante, por isso que eu vou cobrar de vocês coração. Só para voltar no coração, a circulação deles é fechada, porque ocorre dentro de vasos sanguíneos, e é incompleta porque ocorre mistura de sangue oxigenado e sangue rico em gás carbônico no coração. Sempre que ocorre mistura de sangue no coração, a gente tem uma circulação incompleta, tá? E eles têm 2 tipos de circulação, a grande e a pequena. Depois a gente vai estudar isso melhor quando a gente falar de sistema circulatório em humanos. Fecundação. A fecundação é interna, então alguns têm pênis, outros não têm, então o macho vai pôr o sêmen na fêmea e essa fêmea, após ser fecundada pela cloaca, porque eles têm uma cloaca, eles vão pôr esses ovos na terra, mesmo que esse animal seja aquático. E os seus descendentes vão se desenvolver dentro dos ovos e vocês já viram isso em embriologia, beleza? Por isso eu preciso do ovo, eu preciso de água dentro do ovo, eu preciso do líquido amniótico, coisa que não tem em anfíbio, porque o ovo do anfíbio está na água. São os ovulíparos, põem óvulos, peixes ósseos e anfíbios são ovulíparos. A partir de répteis eu tenho os ovíparos, ovo com casca dura. Por que a casca é dura? Porque a casca está no ambiente terrestre. Se eu botasse esse ovo na água, ficaria com uma casca mole, ok? Então tá ali ó, mostrando, né, o nascimento de um, estão vendo pela patinha, eu sei que não é uma tartaruga, é um cágado. Ele nasce e aí pode ir para a água doce, no caso do cágado, se for tartaruga vai para a água salgada e assim por diante. A maioria dos répteis é ovíparo, tá? Essas exceções existem em serpentes e em lagartos, mas foquem nos ovíparos, tá bom? A anatomia aqui, né? Então a gente tem aqui, né, esses animais, no caso das serpentes, algumas têm glândulas de veneno, órgão de Jacobson, que é essa parte aqui da presa, ligada a uma glândula de veneno, isso aqui é só por curiosidade. Eles têm aqui o seu intestino, sistema digestório completo, com boca e ânus, só que eles têm esse ânus saindo numa cloaca. E de todos os animais, as serpentes são bem interessantes nessa parte anatômica, porque o macho da serpente tem um pênis em forma de um tritão. É tritão que se fala? Ele tem uma trifurcação, nem é bifurcação. Então as serpentes têm um pênis, tem 3 pênis, na verdade, dentro do corpo. É claro que o réptil não aparece o pênis na parte externa, porque todos os meninos sabem que não seria agradável ficar esfregando o pênis e o testículo no solo o tempo todo, arrastando, iria machucar. Então os répteis que têm pênis, ele está guardado dentro do corpo e só sai na hora da reprodução. Aqui é a imagem do coração, ó. O coração dos não crocodilianos, estão vendo? Ó, que não tem esse septo aqui, não está todo fechado. E nos crocodilianos eu já tenho as 4 cavidades. Porém, neste momento aqui, ocorre ainda o encontro do sangue arterial com o sangue venoso. Classificação dos répteis. Os quelônios. Pessoal, por favor, aprendam isso e eu espero nunca ouvir de vocês besteiras. Quem são os quelônios? Quelônios são tartarugas, jabutis e cágados. O problema é que, principalmente em inglês, quelônio é sinônimo de tartaruga. E sempre que fala quelônio, fala de tartaruga. Aqui a gente tem 2 imagens. Eu tenho a primeira imagem aqui, que é de um jabuti. Jabuti é aquele que tem uma pata semelhante a um elefante. Jabuti, não adianta pegar um jabuti e jogar na água, ele vai morrer. Jabuti tem na Amazônia. Jabuti é que aparece no Rio 2, lá lutando capoeira. Jabuti pode aparecer no meio de um deserto. Nunca um cágado ou uma tartaruga. Isso daqui é um cágado. O cágado é aquele que a gente chama de tartaruga tigre, que tem aquelas patinhas que eu mostrei antes. Ó. Isso daqui é um cágado. Tem essas patinhas aqui, a gente chama isso aqui de tartaruga tigre. É aquilo que você tem em casa. E não são animais lentos. O jabuti até é lento, agora o cágado não é nada lento. Tanto é que muitas pessoas já perderam cágados. E são animais que também hibernam. Aí acha que o bichinho está morto, vai lá e joga fora. Enterra o bichinho.
Não, ele está frio, ele está quietinho. Ele está com metabolismo baixo para poder viver mais. Tá? E isso é uma tartaruga. Tartaruga é marinha. Tartaruga tem nadadeira. Tartaruga não tem pata para ficar andando no centro da cidade. Então a tartaruga, o máximo que ela anda é para ir desovar na areia e volta para a água. Então, jabuti, olha só, jabuti terrestre, não joga ele na água, senão ele morre. Jabuti, água doce e terra. Meu Deus do céu. Jabuti terrestre, cágado, água doce e terra. E tartaruga marinha. Espero que vocês tenham aprendido isso. Os crocodilianos, crocodilo e jacaré. E tem o gavial ainda que tem um focinho bem fino, que é o que aparece no desenho do pica-pau. São os que têm os corações com 4 cavidades. A gente tem o crocodilo e jacaré. Qual é a diferença, professora? Jacaré não tem crocodilo no Brasil, a não ser que esteja no zoológico. No Brasil só existe jacaré. A gente tem um monte de jacaré no mangue, que é o jacaré do papo amarelo. Os crocodilos, eles são bem maiores e quando eles fecham a boca, aparece, essa parte aqui era um pouco maior e os dentes quase todos aparecem quando eles fecham a boca. O jacaré, já poucos dentes aparecem. E o gavial, essa parte é bem fininha e bem comprida. Todos eles são carnívoros propriamente ditos, porque dos carnívoros são os únicos que aproveitam toda a sua... Deus, que barulho é esse? Toda a sua refeição. Então, quando eles fazem filme de dinossauro, eles têm a mesma ideia do crocodilo, que tu vai engolir a presa por inteiro e vai aproveitar tudo da presa. Não vai ser eliminado nada, osso, tudo, eles se alimentam de tudo. Os escamados são os lacertídeos, que é o lagarto, lagartixa e camaleão. Os ofídeos são as serpentes. Isso aqui nem era para ter aqui, tá? Porque isso aqui é uma cobra cega, não sei nem porque ela tá fazendo. Ah, não, tá certo. Aqui é a cobra de 2 cabeças, Não, tá certo. É o solo seco, não pode ser, tá certo. Essa cobra de 2 cabeças também, essa cobra de 2 cabeças não vai prejudicar ninguém. E aqui vai ter o dragão de Komodo, e assim vai, né? São um grupo bem grande. Tá, isso aqui, enfim, não importa. As serpentes são extremamente importantes para a produção do soro antiofídico, que é o soro. Soro são os anticorpos contra o veneno das serpentes, que geralmente é injetado veneno em cavalo ou em ovelha, e aí a gente pega o soro para poder injetar em pessoas que tenham sido picadas por serpentes. E também a gente pode pegar esse veneno para produzir remédios para pressão alta, tá? Principalmente da jararaca. Serpentes peçonhentas, que são... qual a diferença de venenoso e peçonhento? Peçonhento injeta o veneno dentro da corrente sanguínea. Peçonhento, venenoso, cospe o veneno, tá? Então, peçonhento é a aranha, escorpião, as serpentes. O sapo não, o sapo é venenoso, ele não injeta o veneno dentro, ele joga o veneno, quando apertado. Cobra coral é o que a gente tem aqui próximo à nossa região. Olhem bem essa sequência de cores, porque existe uma coral falsa. Para a coral poder picar você, ela tem uma boca tão pequenininha que ela só vai conseguir se você pegar esta cobra na mão. Se você tiver de tênis, não pegar a cobra na mão, ela não tem como injetar o veneno em você. Então ela é muito perigosa para a criança, porque a criança olha, acha bonitinha, toda colorida e pega na mão. Se for picado por uma cobra coral, você tem até 2 horas para ir para o hospital, de preferência o HU, para tomar o soro antiofídico e não morrer. 2 horas. A jararaca e a cascavel já não é tão comum aqui. A jararaca já aparece principalmente em regiões onde as pessoas estão fazendo construções. Nenhuma cobra vai olhar para tua cara, serpente, vai dizer, eu não vou com a tua cara, vou te matar. Ela só vai te atacar se você estiver perto de locais onde ela tenha ninho. Então, bananeira é um local onde geralmente é um local típico de cobras, mas não é a jararaca e não é uma cobra que vai te matar. Geralmente são cobras inofensivas. Sempre que você tem dúvida, você liga para os bombeiros ou você liga para o CIT, que é o Centro de Informações Toxicológicas. Geralmente, bombeiro já resolve a situação, tá?
e geralmente uma cobra que venha junto com alface, uma cobra que venha junto com alguma coisa, no nosso território são cobras inofensivas. As cobras que são perigosas, elas não ficam aí dando sopa. O que a gente mais encontra na palhoça é a cobra coral, tá? Que geralmente é morta por muita ignorância. Os répteis, então, eles evoluíram dando origem aos dinossauros e um grupo de dinossauro originou as aves. Outro grupo de réptil, também crocodiliano, deve ter dado origem a um tipo de mamífero, tá? E aí a gente tem os dinossauros que não caem em prova, né? Porque daí é um outro grupo de estudo aí que vai falando sobre eles. Seria isso.